Então, oficialmente, boa noite. Quero agradecer aqui a presença de todos, em especial, da Daniela Gonçalves, que é a nossa, parceira nessa atividade, nesse bench, né, nessa comparação, nessa correlação, vamos dizer assim, entre a indústria aeronáutica, a indústria da aviação civil e a indústria de saúde, né. A gente sabe que isso não é exatamente uma novidade, a gente gostaria muito que a indústria de saúde fosse tão segura quanto a aeronáutica. A gente tem muito mais medo do avião do que do hospital, e esse é um medo completamente infundado, a gente sabe já disso, quem está um pouco mais trabalhando na área sabe o quanto é extremamente mais seguro andar de avião do que passar numa consulta que seja ambulatorial, no serviço de saúde, né. A chance de erro de diagnóstico, de, problemas ali de muito maior. Mas, claro, o senso comum enxerga, né, o avião como algo perigoso, quando tem alguma situação, evidentemente, isso salta aos olhos, vem mídia e é uma situação dramática. Como eu disse, não é um assunto novo, né, já essa comparação ela é feita em vários momentos, a própria ANAP já patrocinou esse tipo de encontro, e outras entidades todas aí já tiveram esse tipo de, avaliação. A proposta agora é um pouco diferente, porque nós não estamos mais trazendo, digamos assim, um usuário final do sistema, da aviação civil, né, não é um comissário de bordo, um comandante, um piloto que vem dizer como é que eles trabalham, não. Nós vamos trazer uma pessoa que é especialista em treinamento dessas pessoas. Então veja bem, todo mundo, né, todo esse universo da aviação civil, passou por horas e horas de treinamento, simulação, capacitação, para hoje estar onde estão. E alguém está por trás disso, né, pessoas como, a Daniela, que são responsáveis pela formação, treinamento, capacitação, dessas pessoas. E a ideia é que ela consiga iluminar, de alguma maneira, a área de saúde para trazer esse robustez, não sei se esse nome é adequado, na prática do treinamento, da capacitação para a indústria de saúde, tá bom? Então, eu passo nesse instante a palavra para a Daniela, para ela se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dela e o que ela vê, né, em relação nesse benchmark entre saúde e aviação. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui nos prestigiando nessa noite. Um agradecimento especial aí pela parceria doutor Alexandre, né? A gente já vem conversando há um tempo sobre essa sinergia, sobre essa proposta de fazer esse bench, e acredito que, na verdade, além de trazer exemplos, de compartilhar aqui as experiências, o objetivo também é gerar um processo de aprendizado mútuo, né? Então, com certeza, sempre a gente acaba aqui incorporando novas histórias e aprendendo formas diferentes, de repente, de aplicar alguns métodos, customizar algumas ferramentas e validar, né? Sempre com especialistas no assunto, com muito estudo, com muita investigação e muita prática, né, acima de tudo. Peço licença para compartilhar um pouquinho aqui meu perfil, até para ajudar nesse momento da minha fala, sobre um pouco da minha experiência profissional na aviação e em outros segmentos também. Está aparecendo a projeção, né? Só para me certificar aqui. Beleza. Eu tenho uma experiência bem consolidada nas áreas de treinamento, desenvolvimento e recursos humanos. Iniciei minha carreira na TAM Linhas Aéreas como estagiária da área de recursos humanos. Tive a oportunidade depois de fazer uma migração interna para a área de treinamento, onde eu fiquei aí aproximadamente 17 anos até a minha saída da empresa em 2017. Dentro desse processo todo que eu vivi de desenvolvimento em uma linha aérea, eu participei ativamente dos treinamentos de fatores humanos, CRM, que é uma modalidade que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente fazer sinergia com os contextos da área da saúde. Como instrutora de diversas áreas operacionais, equipes de solo e de voo, e depois num outro papel como coordenadora aqui no Brasil. Acredito que muitos acompanharam o processo de fusão entre TAM e LAM, até a consolidação da Latam Airlines, e em 2012 começou as melhores práticas entre ambas companhias e eu fui convidada para fazer parte desse processo e implementar o treinamento de fatores humanos e CRM para todos os aspectos operacionais
dessa nova organização, então, que se iniciava. E assim eu fiquei vivendo em Santiago por um período, onde eu vou trazer alguns indicadores aqui, alguns números dessa experiência. Finalizado esse processo, né, de expatriação, eu retornei para o Brasil, montei uma empresa de consultoria que hoje ela é autorizada pela ANAC, né, pela Agência Nacional de Aviação Civil, a administrar esses treinamentos de CRM para as companhias aéreas. Tive uma passagem rápida também pela Nestlé. Hoje eu sou professora também, além das atividades que eu desenvolvo na consultoria no Centro Universitário Estácio, e algumas outras empresas que os logos estão aqui são aí parte de um repertório mais recente das minhas entregas aí relacionadas a também desenvolvimento dos aspectos de fatores humanos. A gente vai ver, inclusive, durante essa apresentação, quanto que essa ciência ela é facilmente, digamos assim, né, customizável para outros segmentos. Aqui só alguns números, né, entre profissionais treinados, horas de instrução, alunos da universidade e pessoas impactadas. Também faço alguns projetos sociais voltados ao desenvolvimento de carreira, transição de carreira, liderança de jovens talentos e outros tipos de desenvolvimento voltado ao universo feminino e algumas das certificações nacionais e internacionais que eu fui conquistando aí ao longo do meu período como instrutora, como coordenadora, como profissional que atuava diretamente com a parte de fatores humanos e treinamento de gerenciamento dos erros na aviação. Aqui é só um destaque que eu acredito que é bem relevante para essa experiência que eu trago hoje enquanto consultora de treinamento e desenvolvimento da Verac, a vivência internacional que eu tive em Santiago do Chile. Eu fui convidada para ser head do Programa Global de Capacitação Corporativa em Fatores Humanos, e ali a gente tinha como objetivo, né, quando eu digo tínhamos, né, por conta de ter uma equipe, uma estrutura bem formada, conduzir diretrizes a países da América Latina, Estados Unidos, Europa, e olhando todos os aspectos, todos os territórios, né, envolvidos, totalizava aí 18 nações e territórios. E isso impactou, em um período de 4 anos, a 40 mil colaboradores. Então, foi um trabalho super extenso, super desenhado, onde uma engrenagem que integrava diversas áreas voltadas ao gerenciamento de riscos, a segurança de voo, fazia total diferença, né, entre a questão da cultura de segurança. E isso me fez ter uma visão muito ampla dos processos, em como implementar projetos que eram transversais, que envolviam, de certa forma, a gestão de mudanças em um ambiente aeronáutico que é totalmente complexo, né, diverso, dinâmico, globalizado, e fazer a liderança de equipes multiprofissionais em um ambiente que culturalmente estava diversificado, né, e geograficamente disperso, foi um grande desafio. Aqui, só para título de informação, os países aos quais diretamente eu tinha equipes desenvolvendo essa padronização, né, implementando esse treinamento globalmente, eram Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai e Peru. Então, é um pouquinho que eu trago aqui da minha experiência e que hoje eu acredito que, com base, né, nessa visão global, nessa visão expandida de negócios voltada ao aspecto dos fatores humanos, a gente consegue pensar um pouquinho em uma possibilidade de expandir a atuação dessa ciência, e eu já sei, né, por estudos e também trocando aqui figurinhas com o Dr. Alexandre, o quanto que a área da saúde e outros profissionais também que eu já tive o privilégio de conversar está avançando no desenvolvimento e na implementação dessa ciência, né, que é tão complexa, mas ao mesmo tempo tão apaixonante. Antes de entrar em detalhes, né, o que eu queria chamar atenção para cá é que a ideia não é a gente ficar lendo slides ou trazendo teorias, citações e fontes, mas usar o conteúdo que está aqui disponível para gerar um momento de reflexão, para gerar um momento de interação e servir de base para que a gente possa olhar sistemicamente falando, estrategicamente falando, com uma maneira onde as pessoas que atuam no segmento tanto da aviação quanto da área da saúde dependem mutuamente umas das outras, onde existe uma engrenagem e todos são importantes para a gente desenvolver as atividades com segurança, com qualidade, com eficiência e com eficácia. Daqui nasce, então, esse produto, que a gente trouxe com o nome de Bent de Fatores Humanos, aproveitando a experiência do negócio aéreo, ao qual eu fiz parte e faço ainda parte, né, através da consultoria que hoje eu atuo,
trazendo contribuições, então, para a gestão de saúde. Então, vamos lá. Né? Me apresentei bastante, doutor Alexandre, eu acredito que todos conheçam, não sei, aqui não estou visualizando se tem algum profissional que não seja da área da saúde, mas também fica aberto o espaço para falar um pouquinho do seu trabalho, né, doutor Alexandre? Também não sei se tem gente querendo entrar aí, não sei. Dá uma olhadinha, porque você está como host, então você que vai liberar a entrada das Que eu pessoas. faço Bom, quem não me admissão. conhece, eu sou Alexandre Bonfim, trabalho na Papai Azul, sou diretor técnico da Papai Azul, médico, formado há 32 anos já, e com um olhar, né, para a questão de governança clínica, que é o que a Papai Azul faz, né? Nós somos uma consultoria generalista, mas com um olhar maior para as questões de governança clínica. E dentro desse grande olhar de governança entra, evidentemente, qualidade, segurança, experiência do paciente, que são coisas que a gente percebe que a indústria da aviação civil já está há muitos e muitos na frente, né? Tanto em todos esses itens, em relação à questão da saúde. Então, por que não tentar aprender um pouquinho, ver como foi esse desenvolvimento, como a gente falou no preâmbulo, não sei se todos acompanharam, trabalhamos com seres humanos, né? É uma atividade de serviço, essencialmente, e uma interface com equipamentos, com protocolos, checklists, enfim, uma série de ferramentas aí para garantir uma atividade extremamente importante e que necessita segurança, qualidade e trazer uma boa experiência para o cliente, né? Cada vez mais isso contando, e a área de saúde também com essa olhar, né? Essa jornada toda que o cliente passa, né, que o paciente, a família, eu falo cliente, entendo aí o paciente, familiar, acompanhante, cuidador, né, todas essas pessoas estão envolvidas no nosso trabalho e participam dessa jornada. Então, essa é a ideia, vamos aproveitar aí o conhecimento da Daniela. Vamos lá. Obrigada, doutor Alexandre. Vamos continuando aqui, então. Então, a nossa agenda proposta para o nosso encontro de hoje é basicamente abordar três grandes aspectos, que seria reconhecer a importância da ciência fatores humanos na gestão em saúde, trazer um pouquinho de uma narrativa, inclusive de definição e comparação com o que é proposto pela Organização de Aviação Civil Internacional, conhecer os aprendizados aeronáuticos por meio de capacitações chamadas CRM, que não é o Conselho Regional de Medicina, mas sim o Corporate Resource Management. Né? Por incrível que pareça, tem uma confusão aí por conta das siglas, e compartilhar as melhores práticas que fortalecem os aspectos da cultura de segurança de ambos segmentos. Né? Eu digo assim, não existe algo que seja melhor do que o outro, a gente tem que observar qual é o resultado final que quer se alcançar. Né? O resultado final é a cultura de segurança fortalecida, pessoas, né, satisfeitas com o resultado daquele voo, ou daquele atendimento, ou daquele processo cirúrgico, onde a gente consegue perceber que as equipes colaboraram e fizeram um bom trabalho, que teve uma eficiência, uma qualidade, um resultado e uma segurança no final. Então, sempre vai ter um ponto a ser observado e aprendido com a área da saúde, o aspecto do aeronáutico, e vice-versa, né? Com as experiências, com as histórias da aviação, que inclusive eu me lembro lá há tempos, né, há mais de 20 anos, quando eu comecei a estudar e trabalhar na área, que se dizia, né, que a história da aviação é escrita a sangue. E o que a gente quer é não focar nesse lado negativo. Tá certo que a gente aprende com as recomendações de segurança, que são oriundas, né, das investigações, muito bem pautadas por metodologias, por sistemas e por modelos de fatores humanos, entre outros, que abordam aspectos técnicos e não técnicos, mas o objetivo é olhar também para o positivo. Quais são as ferramentas, quais são as metodologias, quais são as oportunidades de sinergia, de adaptação que a gente tem entre um sistema e outro? É exatamente essa pauta que a gente propõe para esse encontro, né, no nosso Bench de Fatores Humanos. Então, só trazendo um olhar mais próximo para ressaltar a importância dos fatores humanos na área da saúde, nós trazemos aqui uma definição, né, da Agência de Pesquisa e Qualidade em Saúde,
que diz que fatores humanos é o estudo das interações entre os indivíduos, sejam eles profissionais, pacientes e seus familiares. Os equipamentos, os processos organizacionais e o ambiente da organização que visa tornar o cuidado de saúde mais seguro e efetivo. Então, a gente está falando de pessoas inseridas em um contexto onde diversos recursos são disponibilizados e esses recursos devem funcionar perfeitamente, se espera, para que a gente tenha um ambiente, um cuidado seguro e tornar mais efetivo esse atendimento. Do outro lado, tem uma definição da Organização Internacional de Aviação Civil, OACI, ou ICAO, né, em inglês, que diz que fatores humanos, na linguagem cotidiana, normalmente se referem a qualquer fator relacionado aos seres humanos, sendo este a parte mais flexível, adaptável e valiosa do sistema aeronáutico, mas é também a mais vulnerável a influências que podem afetar negativamente seu comportamento. A própria OACI, ela afirma em uma das suas publicações a dificuldade em sintetizar e resumir a definição de fatores humanos, dada a sua complexidade. Basicamente, eu gosto de um apanhado de definições que resumem que fatores humanos se trata das capacidades e limitações humanas, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. Uma vez que as capacidades, caso não a tenhamos, a gente busca desenvolver, se aprimorar, e melhorar o nosso desempenho. Mas é extremamente importante também que a gente tenha a capacidade de reconhecer as nossas limitações. E isso, em ambos contextos, faz total diferença. A gente sabe o quanto que momentos de crise, momentos adversos podem surgir, e trabalhar esse aspecto de reconhecer limitações, inteligência emocional e outros itens que eu vou citar mais para frente aqui para vocês, que inclusive faz parte dos elementos curriculares mínimos da legislação de fatores humanos e CRM da ANAC, é essencial a gente entender como na prática eles funcionam. Senão fica mais uma aula, mais uma palestra, mais uma leitura, mais um contexto teórico, sem uma efetividade e uma ação prática. Avançando mais um pouquinho, a gente percebe o quanto que os fatores humanos desempenham, então, um papel crucial na segurança do paciente. Erros adversos e eventos adversos podem ocorrer devido a falhas humanas, e aqui a gente já começa a perceber o quanto que o que é citado faz conexão com o que é abordado nos treinamentos de CRM, que é o Corporate Resource Management da área da aviação. Por exemplo, a comunicação eficaz, trabalho em equipe, a colaboração, a sobrecarga de trabalho, o estresse, o esgotamento, a fadiga, as limitações cognitivas, o quanto que tudo isso junto desempenha um papel crucial, onde se espera um resultado positivo no aspecto da segurança do paciente. A gente experimentou aí, por exemplo, a Covid-19, o quanto que essa pandemia fez com que os profissionais da saúde ficassem exauridos, tanto física quanto emocionalmente. E essa degradação cognitiva, essa pressão de tempo, a incerteza, essa vulnerabilidade enquanto indivíduo, enquanto ser humano, quais foram os aspectos que se destacaram? Quais foram as limitações? Quais foram as capacidades? Quais foram as superações? Eu acredito que as pessoas que atuam, os profissionais da área da saúde, têm muito mais repertório, muito mais exemplos do que, de repente, eu de fora, como usuária do sistema. Então, é importante que a gente tenha esse espaço de fala, para que a gente possa, sim, fazer complementações, compartilhar as experiências, porque só assim a gente aprende. Não basta só, obviamente, a teoria, que ela é muito bem definida, mas se a gente não conseguir efetivamente colocar em prática e encontrar oportunidades de melhorias. Então, para resumir um pouquinho esse aspecto da ciência de fatores humanos, a gente traz um resumo para vocês, dizendo que é importante, é fundamental, ter essa análise dos eventos adversos, reconhecer, o quanto isso tem um foco na compreensão das interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema de trabalho, e apoiado, principalmente na cultura de aprendizado, é o que eu acabei de mencionar aqui agora, como uma estratégia para promover a melhoria contínua no desempenho e bem-estar humanos. Isso, independente de a gente observar por uma área de um contexto do segmento aeronáutico ou da área de gestão em saúde, acredito que seja uma condição sine qua non, porque todos querem promover o bem-estar dos indivíduos através de ferramentas, de metodologias, de comportamentos seguros, de gerenciamentos efetivos.
E aí, eu não sei se o doutor Alexandre quer fazer alguma complementação antes de eu entrar especificamente aqui no aspecto do aprendizado aeronáutico, fica à vontade, vamos trocando Só figurinhas aqui. complemento que a questão do engenharia de fatores humanos, a gente tem visto isso no nosso curso da Papai Azul, a gente sempre traz, tem um curso que eu chamo de Uma Noite com James Raisin, onde justamente a gente vai falar bastante sobre fatores humanos, sobre a questão, da tratativa, dessa cultura de segurança. O James Raisin fala que ela é uma sopa, né, entre a cultura justa, mas a cultura de informação, né, a capacidade de relato, as pessoas falarem abertamente sobre o que aconteceu, e a aprendizagem. Então, a junção desses 3 elementos, né, esse ambiente de se falar sobre o que aconteceu, mais a questão da cultura justa, mais a questão do aprendizagem, vai gerar, né, esse caldo, gera a cultura de segurança, no modelo do James Raisin, que é também, obviamente, usado, na indústria aeronáutica, né. Lembrando que o James Raisin, ele tem várias, né, ele perpassa, várias indústrias, do século XX aí, né, trazendo bastante conhecimento e modelos para a gente trabalhar. O queijo suíço, para quem não lembra, é do James Raisin, né, pela teoria das fatias que ficam se movimentando e, são as barreiras, né, que fazem com que o perigo não vire o evento, né, não vire o acidente, em última análise. Então, acho que esse tá dentro do que a gente fala, a gente vê muito pouco, né, na área da saúde. A gente ainda tem dificuldade, a gente vai nos hospitais, a gente escuta coisas do tipo: "Não, aqui não acontece evento adverso", ou acontece muito pouco, isso é varrido para debaixo do tapete, as instituições não aprendem com o que aconteceu, elas voltam a fazer o mesmo tipo de problema, às vezes culpando pessoas, né, oferecendo a cabeça dos funcionários, dos colaboradores para aplacar a ira do cliente, né, então: "Ah, não, já mandamos embora o técnico de enfermagem", geralmente, né, é o último da cadeia, muito raramente é o diretor, é o médico, é quem está no topo. Nós somos extremamente hierarquizados, extremamente, como é que se diz? Afeitos a esse tipo de prática de simplesmente mandei alguém embora, está resolvido o problema. A gente sabe que não, os processos que estão por trás, a ideia da cultura justa faz com que a gente pense um pouco além de simplesmente preciso mandar A, B ou C embora, né. E, evidentemente, isso gera um ambiente de baixa cultura de segurança. Aí a gente faz aquela teste, né, da de mensuração de cultura de segurança e vem um desastre, a gente não sabe por quê. Essencialmente porque a gente tem um modelo muito ruim, né, a gente não entendeu o modelo de cultura de segurança e acaba entrando aí, hã por ações de treinamento por treinamento, né. Tenho, sei lá eu, muita infecção, o que que eu faço? Treinamento de higiene de mãos. Mas será que de verdade as pessoas não sabem lavar a mão? Precisa realmente treinamento? É treinamento de higiene de mãos que vai fazer as meus, scores de infecção, melhorarem? Então esse tipo de discussão que a gente ainda fica patinando, na indústria de saúde. Vamos lá, Dani. É, e assim, né, até usando um pouquinho desse seu último exemplo, acaba que o treinamento, que ao invés de se tornar uma ferramenta de conscientização, de boas práticas e de aprendizado, é visto nesses casos como uma punição, né? Daí a pessoa fala, de novo eu tenho que ir para aquele treinamento, né? Ou então, assim, o quanto que isso, dentro de um ambiente de uma equipe, fala lá vai fulano de novo fazer o curso, não aprendeu, né? Então, assim, a pessoa já vai, né, digamos assim, com um estado inconsciente ou consciente, mas de que ela está sofrendo uma sanção disciplinar pela indevida, né, ação ou uma violação de algum procedimento, enfim, aí isso é tratado em uma outra instância, né, obviamente, mas não é esse sentido dos treinamentos, né. E aí falando um pouquinho aqui, já aproveitando, né, sobre os treinamentos, trazendo um contexto da aviação, ah, com o passar dos anos, né, muitas coisas foram evoluindo, né, as aeronaves foram se modernizando, as capacitações elas foram se tornando cada vez mais prática, inclusive com avaliações de observando, né, e avaliando comportamentos, traçando padrões, digamos assim, perfis de análise com o objetivo de melhorar.
né, aquela qualidade da instrução, mas que principalmente aquele colaborador consiga ser capaz de colocar em prática no seu posto de trabalho aquilo que ele aprendeu, seja em sala de aula, seja no simulador, seja em rota, né, instrução em rota, por exemplo, no caso dos pilotos, comissários no mockup, e outras áreas também, como, por exemplo, os técnicos de manutenção. E aí, o que nós trouxemos hoje para essa pauta nossa aqui para esse bench é explorar um pouquinho do contexto do treinamento, da capacitação de Corporate Resource Management, né? Então, sempre que a gente olhar para o aspecto do CRM, a gente está falando do gerenciamento de recursos das equipes. E aí, levando-se em consideração que as equipes fazem parte de uma organização, alguns momentos também é tido como gerenciamento de recursos da corporação. Então, uma historinha rápida aqui, né, doutor Alexandre, até quando nós fizemos o nosso brief, a ideia não é ficar trazendo vários exemplos de acidentes aéreos e tentando fazer um resumo das principais, digamos assim, fatores, os principais fatores que contribuíram para que aquele acidente acontecesse, mas sim entender de onde que surgiu esse treinamento e quais são os principais resultados que ele entrega. Então, partindo de um ponto de vista lá da sua origem, do seu desenvolvimento, da sua evolução, e como é que a gente consegue efetivamente aplicar e ter resultados consolidados. Então, assim, de uma forma bem superficial, né, os estudiosos aí, amantes da aviação e que não atuam na área, ou até mesmo profissionais da aviação que estarão assistindo em outro momento aqui essa nossa palestra, né, esse nosso evento, vão saber que o que eu estou dizendo tem muito mais conteúdo do que somente esses tópicos que nós trouxemos aqui para vocês, mas a ideia é tentar compreender de uma maneira ampla onde estávamos, melhor dizendo, no contexto aeronáutico, onde estamos e quais são as possibilidades de sinergia e conexão com outras indústrias de alta complexidade, por exemplo. Então, assim, investigações e pesquisas para as causas dos acidentes começaram a ser feitas em função de ter muitas quedas de aeronaves. E aí, lá para o final da Segunda Grande Guerra, né, isso de uma forma bem resumida, a NASA, em conjunto com a Universidade do Texas, começou a fazer um trabalho de pesquisa e de investigação onde foi detectado que o erro humano era o fator principal da queda dessas aeronaves. Então, a partir dos anos 1970, mas para o finalzinho aí dos anos 80, começou-se a consolidação de um programa de fatores humanos, dado o consenso entre as empresas aéreas, a indústria aeronáutica e o governo. Então, assim, viram que as aeronaves estavam caindo, em princípio diziam que era erro do piloto, se treinou alguns aspectos técnicos daqueles pilotos, mesmo assim as aeronaves continuavam a cair. E aí começaram a fazer uma investigação, uma pesquisa para entender quais eram os fatores associados a essas quedas. E um dos principais fatores que se destacaram, né, foi a questão, que se destacou, melhor dizendo, foi o aspecto do erro humano. E aí a capacitação no quesito de fatores humanos e CRM, como está construído hoje, ela foi evoluindo. Em princípio, começou-se a treinar somente os pilotos, né? Então está aqui o nome, o primeiro CRM, a definição vem de Cockpit Resource Management, gerenciamento de recursos da cabine ou do cockpit, onde até então acreditava-se que só quem errava era o piloto e só o piloto deveria ser treinado em aspectos, por exemplo, né, como tomada de decisão, consciência situacional, estresse. Depois foi se incluindo a tripulação, daí o C evoluiu então para Crew Resource Management, onde percebeu-se que alguns aspectos que estavam relacionados a comportamento, a falhas de procedimento, ou interação e comunicação entre a tripulação de cabine, nesse caso, a gente tem, né, como nome associado aí comissários de voo, comissários de bordo, né, a parte de tripulação, entenda-se aqui como os comissários, passaram a fazer parte juntamente com os pilotos, por isso crew. Então, não adianta só treinar o piloto lá na frente, isolado no seu cockpit, quando eu tenho toda uma aeronave, todo um processo, inclusive de interação com passageiros, né, por parte desses comissários, acontecendo durante o voo. Mais para frente foi se percebendo o quanto que outras áreas também deveriam fazer parte desse processo, e algumas derivações desse CRM foram sendo criadas, né, por exemplo, um treinamento de gerenciamento de recursos da manutenção, outros específicos para despachantes de voo, pessoal de ground handling, até mesmo o pessoal que faz a escala dos tripulantes, os escaladores de voo, coordenação de voo, equipes de almoxarifado, de suprimento, check-in, check-out. E, com isso, a gente chega
há o último, digamos assim, a última definição de CRM, que é o Corporate Resource Management, gerenciamento de recursos da corporação. E aí, entre estes 3 Cs, né, entre Cockpit, Crew e Corporate, muitas histórias temos para contar, né? Muitos eventos, muitas investigações, muitas lições aprendidas, muitas recomendações de segurança, tanto para a parte de voo quanto não, né, aeroviários e aeronautas, mas principalmente o que foi consolidado é que estas capacitações em CRM elas foram evoluindo, deixando de focar somente no piloto, trazendo, né, agregando a parte dos comissários e validando essa filosofia para todos os membros que fazem parte de uma atividade aérea e que estejam ligados direto ou indiretamente, né? Como se eu tivesse um treinamento específico, fazendo uma associação aqui, uma analogia, né? Com treinando somente médicos, depois eu passo a incluir a parte de equipe de enfermagem, depois eu abro espaço para a participação de outras áreas que compõem, né, toda essa cadeia multiprofissional, interdisciplinar que existe também na área da saúde. A ideia é mostrar que se nós queremos consolidar uma cultura de segurança, não adianta eu treinar equipes de uma maneira isolada. Eu posso até desenvolver cenários, desenvolver algumas capacitações customizadas para atender determinados aspectos das atividades desses profissionais, mas se eu quero fortalecer essa cultura de segurança de uma maneira corporativa, eu tenho que fazer as pessoas se comunicarem, eu tenho que fazer essas pessoas enxergarem onde que as suas ações interferem na dos outros. Eu sempre digo assim, em alguns momentos somos clientes, outros momentos somos os fornecedores, seja de alguma informação, de algum recurso, e o resultado final, no caso aqui do aspecto da segurança, é decolar do ponto A para o ponto B, né, com segurança, pousar com segurança. Então, a mesma coisa, a gente estende aí uma reflexão para a área da saúde, o quanto é necessário ter interação de áreas, né, de multiprofissionais, em prol de um objetivo. Mais para frente a gente vai conversar também sobre esse aspecto. E aqui são muitos os resultados da implementação do programa de CRM. Eu vou liberando aqui as informações e vou tentar fazer uma leitura mais dinâmica, uma conversa. E aí, doutor Alexandre, gostaria também da sua participação, de repente fazendo aqui uma associação com a área da saúde, mas o grande objetivo quando a gente implementa um programa de CRM é que as pessoas melhorem o desempenho operacional, que exista uma coordenação entre os times, que se tenha uma consciência, uma percepção das situações de risco aumentada, então onde eu perceba, compreenda e projete aquilo que vai acontecer, é basicamente a definição de consciência situacional tão bem explorada nos treinamentos aeronáuticos, que exista uma melhora no processo de tomada de decisão, então que a busca pela informação exista, porque quando a gente busca informação, quando a gente aprende, passa por um processo de identificação e de compreensão, melhor a gente toma decisão. Que consigamos fazer com que as equipes possuam comportamentos mais seguros. Tem uma frase na aviação que a gente até estende para outros segmentos, mas especificamente falando do grupo de pilotos, que é assim, treinar como se voa e voar como se treina. Então, não é pegar ali as melhores práticas da implementação de um treinamento de CRM quando eu precisar, né, puxar um caderninho ou abrir aqui o telefone, pegar um e-book e ler naquele momento de emergência. É fazer com que esse comportamento seguro ele seja praticado no dia a dia, inclusive na casa da gente. Quantas vezes a gente está descendo a escada falando ao celular, não está segurando no corrimão. Então, a ideia é extrapolar também aí esse comportamento seguro. Enfim, comunicação mais efetiva, uma assertividade, onde as pessoas se respeitem, mas coloquem, né, os seus pontos de vista baseado ali em alguma informação, em alguma norma, por exemplo, se for o caso de haver algum conflito entre as áreas no quesito de interpretação. Um aprimoramento das habilidades de liderança, né? O doutor Alexandre bem pontuou esse aspecto da real necessidade da gente trabalhar essa engrenagem, né? De trabalhar com uma implementação dos fatores humanos, de fortalecer essa cultura de segurança, por mais que a gente tenha ferramentas, que a gente tenha processos, se não houver uma habilidade de liderança, muito dificilmente a gente vai conseguir implementar. E aí um outro item também essencial e importante, que eu não vou arriscar entrar nessa seara da área da saúde, mas historicamente falando, e até por ter muitos colegas que atuam, ainda tenho, que atuam na aeronáutica, o quanto que essa questão do famoso índice de distanciamento do poder, né, o power distance, ela
de uma certa forma, né, essa redução foi acontecendo gradativamente na aviação. Antigamente, para um copiloto, por exemplo, verbalizar uma dúvida, uma inquietude ou não estar confortável com determinada situação, se pensava muitas vezes ou se não fazia, né? A gente tem casos de acidentes que aconteceram por uma falha nessa interação, nessa comunicação, nessa assertividade na cabine diante de um cenário, por exemplo, né, de emergência. E isso, com o passar do tempo, com os desenvolvimentos dos treinamentos, com a conscientização da importância, né, do seu lugar de fala, né, respeitando, obviamente, a hierarquia, isso foi se desmistificando, né? Então, o treinamento de CRM ele ajuda também a trazer uma consciência coletiva onde todos têm a sua importância, onde a comunicação não é só falar, a comunicação também parte de um princípio de uma escutativa, por exemplo, né? Então, uma melhora no trabalho em equipe, gerenciamento de conflitos, promoção do autoconhecimento, autoavaliação, gerenciamento da fadiga, do estresse, o autocuidado em si. O quanto que a gente também tem que ter um olhar para a administração da carga de trabalho, não é só a alta carga de trabalho que nos leva a uma degradação cognitiva, né? A baixa carga de trabalho também pode ser que a gente não perceba alguns riscos que estão acontecendo. Uma maior conscientização da importância de adesão a normas e procedimentos, normalmente profissionais muito experientes, que fazem, né, tarefas com uma certa rotina, podem ter uma certa tendência a uma complacência, né? Isso não vai acontecer comigo, aquela sensação, né, do super-herói, da Mulher Maravilha. Desenvolvimento de sistemas mais resilientes, a gente aprende digamos assim, uma nova configuração dos sistemas, existe uma certa plasticidade, uma certa interação entre as áreas, e isso faz com que haja um aprimoramento desses sistemas, e esses sistemas, né, digamos assim, por um aspecto de engenharia, da produção, ergonomia, entre tantos outros, fisiologia, psicologia, eles se tornam mais resilientes. Fortalecimento da cultura de segurança da organização. Então, poxa vida, né, com tudo isso que foi pontuado aqui, espera-se que sim, que a cultura de segurança ela seja fortalecida, que novas ações e contramedidas de mitigação, né, diminuição de falhas aconteçam, principalmente de condições latentes. A partir do momento que a gente identifica o que está ali, digamos, pairando a organização, a gente consegue capturar, né, trabalhar, desenvolver isso e medir, e verificar se teve uma ação, aliás, um resultado positivo ou não, diante das ações que foram tomadas. Quando o doutor Alexandre mencionou James Reason, a gente lembra um pouquinho também dessa questão da condição latente, né? Como é que as falhas elas vão se organizando dentro de um sistema que, se elas não são percebidas, não são identificadas, não são trabalhadas, não são mitigadas, vai levar a algum acidente, vai levar a algo que pode ser, de repente, talvez em algum momento imperceptível, mas que, se fica ali por um tempo prolongado, pode até se tornar catastrófico. Confiança entre os profissionais, inteligência de time. A gente percebe que, quando se aplica essa metodologia de uma maneira bem estruturada, não é um treinamento por si só, vai lá, se faz, escuta uma teoria, quando realmente existe uma ferramenta, quando se coloca em prática, existe sim uma redução de indicadores operacionais por falhas humanas, isso está estatisticamente comprovado, existem estudos nesse sentido, onde a gente consegue medir o antes e o depois da aplicação de algumas ferramentas, inclusive levando-se em consideração também metodologias de auditoria de processos. Por isso que eu sempre gosto de reforçar, né, nos treinamentos, nas palestras aos quais eu normalmente faço, a importância de ter uma gestão integrada, que é um pouquinho do que eu vou abordar mais adiante, relacionado ao aspecto do sistema de gerenciamento de segurança operacional. E, por fim, né, maior eficiência, eficácia, qualidade e segurança das operações. Né? Por fim, o que está pontuado aqui, mas não termina, com certeza existem outros resultados positivos que a gente poderia destacar diante da implementação de um programa de CRM. Alguma sinergia com a área da saúde, Então, doutora Alexandre? pessoal, vocês veem aí, para quem é da área da saúde, que é isso que a gente sempre buscou, né? Exatamente tudo isso que ela colocou aqui, claro, de uma forma rápida, mas isso aqui, evidentemente, é muito mais extenso, muito mais, né, aprimorado do que ela está colocando rapidamente em tópicos e headlines, mas é isso que a gente busca, essencialmente é isso que a gente vem procurando. É lá a verdade que existem algumas diferenças bem estruturais, a principal é que, tudo bem, aquele C, né, que ela mostrou
não é cockpit, não é crew, é corporate, mas evidentemente muitos dos que estão ali envolvidos estão comprometidos com o processo de segurança, pois também estão dentro do avião, né. Então aquelas histórias que a gente sempre fala, na área de saúde, o compromisso das equipes com o paciente, com a segurança do paciente, vai até a página 2, porque de verdade, no final do dia, todo mundo vai para sua casa e quem fica, né, com o problema é o paciente, né, a família, né, muitas vezes. Então o que acaba acontecendo, isso é uma diferença espetacular entre as 2 realidades. Claro que você treinar as pessoas para fazer alguma coisa que pode salvar a sua vida, né, é muito mais forte, muito mais importante. Mas quando você usa o C do corporate, tem gente que está em terra, né, tem gente que está pensando, sei lá eu, na sustentabilidade da linha aérea e que recebe treinamentos para garantir essas performances todas que vocês viram, mas não está com a vida em risco exatamente. Então, a ideia, do CRM mais amplo, trazendo para realmente toda a corporação pensar em segurança, ter uma visão, de segurança do processo, ela amplia tremendamente essa ideia de que serve só para quem está, né, envolvido ali no processo. E é o que a gente busca nos hospitais, a gente quer que desde, do CEO, desde o dono do hospital, até todos os funcionários, sem distinção, exista um olhar, né, que a gente chama de uma visão de dono, uma visão de responsabilidade com relação à segurança do paciente. É isso que a gente preconiza, é isso que a gente, tenta das formas mais, curiosas possíveis, lúdica, com mais força, com menos força, com 6 metas, enfim, sei lá eu de que jeito, trazer para a realidade das instituições. Então, por enquanto é isso que a gente precisa, ok? Vamos ver como fazer isso. E aí, só fazendo uma amarração um pouquinho aqui, né, com outras indústrias de alta complexidade e confiabilidade, tanto é que essa configuração desse treinamento de CRM, de tão efetivo, dos resultados que eu apresentei aqui anteriormente para vocês, dá certo, né, que outras indústrias já estão aplicando esse modelo, né, nos seus respectivos segmentos. Então, as indústrias que têm se destacado por gestão da qualidade, que fazem gestão do erro humano, que necessitam de demais controles e melhorias de processos, já estão se utilizando, né, se beneficiando dessa filosofia do CRM aeronáutico, porque a gente percebe que é facilmente adaptável, né? Obviamente preservando as suas especificações técnicas, as suas normas, os seus procedimentos, mas em termos de uma gestão mais ampla, com um olhar direcionado para esses itens que foram pontuados anteriormente, a gente consegue perceber que existe uma forma de implementar e adaptar esse contexto para essas indústrias aqui projetadas, né? Então, é claro que existem vários estudos, requer um constante aprendizado, várias metodologias, um engajamento de profissionais, né, de várias áreas e especialistas no assunto para que isso realmente aconteça e não seja o que, infelizmente, muitas vezes a gente acaba vendo, né, um copy-paste. Daí a pessoa vai lá, copia e cola, onde está escrito passageiro, coloca paciente, onde está escrito cliente, de repente coloca também paciente, e aí muda alguma coisa de alguma configuração, coloca-se no máximo, né, o familiar. Então, assim, dessa forma fica tudo muito fácil, né? A ideia é justamente o oposto, é a gente preservar o que tem das diferenças, como o próprio doutor Alexandre mencionou agora, tem a própria comorbidade do paciente, né, que é diferente de algum outro aspecto colocado ali no voo. Então, o piloto ele decola a aeronave, faz o procedimento que tem que ser feito, o comissário também, além de servir, né, ali a questão do serviço de bordo, também é um agente de segurança, mas até então o usuário, como passageiro, se o voo decolou no horário, pousou no horário, ele teve uma boa experiência, está tudo certo, né? E aí, numa área já voltada a um aspecto da gestão de saúde, por mais que ele tenha uma boa experiência numa questão, digamos assim, de um atendimento ambulatorial, por exemplo, aquele problema, aquela enfermidade vai continuar fazendo parte da existência dele, que requer um acompanhamento. E aí, como é que a gente consegue fazer uma divisão ou até mesmo criar uma sinergia entre processos? Até onde eu consigo avançar, até onde eu falo, opa, peraí, que aqui não funciona bem assim. E como o doutor Alexandre falou na abertura, né, tem muitos pilotos participam
dessa interação, né? Trazem os seus exemplos da aviação, assim como médicos também levam para a área do segmento aeronáutico as suas experiências, mas o que a gente está tentando trazer aqui é extrapolar um pouquinho essa narrativa de ambos profissionais, né? Inclusive, até tem um livro que compara um pouco a cultura, né, do aviador e do médico, e a gente encontra algumas sinergias de comportamento e outras que levam em consideração, obviamente, o aspecto técnico como diferencial, mas a ideia é extrapolar essa narrativa, né? Justamente a gente respeita e valida, mas é extrapolar e trazer essa discussão para um ponto de vista mais sistêmico, né? Mais de interação, mais de efetividade e implementação desses conceitos, incluindo uma equipe multidisciplinar. Então, a gente avança mais um pouquinho aqui no nosso bench, falando sobre as melhores práticas que fortalecem os aspectos da cultura de segurança de ambos segmentos. E aqui eu trago só a título de conhecimento quais são as habilidades não técnicas, né, ou mais conhecida aí no meio aeronáutico como Non-Technical Skills, famoso NTS, que fazem parte dos elementos curriculares mínimos da instrução suplementar da ANAC, que dita regras sobre como implementar e desenvolver um programa de treinamento de CRM nas corporações. Então, vejam, né, que esses blocos aqui que estão dispostos nessa apresentação, aqui na nossa tela nesse momento, são elementos curriculares mínimos que cada um deles, a gente se desse ali um double click, né, ele vai abrindo para vários outros subtítulos, várias outras maneiras de engajamento e práticas que são colocadas, né, por manuais no dia a dia para todas as equipes de um contexto do segmento aéreo. Então, basicamente, é o que a gente começou falando ali na parte de fator humano na área da saúde, todos eles fazem parte do nosso dia a dia, e eu chamaria atenção um pouquinho para o último aqui da direita, que é a gestão de erros e ameaças, com a implementação de modelos. Né? Modelos a gente já viu reativos, modelos proativos, muito tem se estudado e desenvolvido técnicas e ferramentas de modelos preditivos. Eu brinco que é como se a gente tivesse ali, né, uma bola de cristal e fosse prever quando vai acontecer o próximo acidente, e trazendo isso para uma realidade vai dando sinais, né? A gente percebe quando essas condições latentes elas começam a se conectar, e aí volta-se, querendo ou não, para o James Reason, né? As coisas começam a se encaixar, os furinhos ali do queijo suíço. Então, como que a gente trabalha, por exemplo, com o modelo de gerenciamento de erros e ameaças? De que maneira que a gente entende isso sistemicamente falando e não olhando só para o ponto de vista da minha operação. Então, não olhando só para o ponto de vista do meu papel enquanto médico, do meu papel enquanto anestesista, do meu papel enquanto auxiliar de enfermagem, enquanto técnico de enfermagem, como que eu, de recepcionista de atendimento, né, numa triagem também, como que eu consigo me posicionar dentro dessa configuração e dessa engrenagem da equipe. E aí, puxando, né, um contexto, dando uma continuidade para esses elementos curriculares mínimos, das principais competências ou habilidades comportamentais, também conhecidas como soft skills aí na aviação, para outros públicos também que não o segmento aéreo. Estava dando uma olhada esses dias em algumas publicações, né, e encontrei essa daqui no LinkedIn, a fonte está aqui embaixo, que estava assim, né, em resumo, foi perguntada ao chat GPT quais os conhecimentos necessários para ser um executivo em saúde. E aí um executivo em saúde precisa de uma combinação de conhecimentos técnicos, habilidades de gestão e compreensão do setor. E alguns dos conhecimentos essenciais incluem, né, a ideia não é ler todos, é passar aqui para vocês o que foi que trouxe a pesquisa e destacar alguns pontos aqui em comum do que a gente quer trabalhar mais adiante. Então, conhecimento em saúde, gestão e liderança, veja que aqui eu destaco, né, habilidades de liderança, tomada de decisão, gestão de equipes, basicamente que a gente trabalha também no contexto do CRM aeronáutico. Informática em saúde, então, por mais que se tenham os processos, a gente também tem que ter uma visão para a transformação digital, o quanto que isso está vindo para melhorar os processos de atendimento, inclusive, né? Antigamente, atendimento remoto, não, né? Tem que ser cara a cara, o famoso face-to-face. Hoje em dia, o quanto que a telemedicina tem avançado e tem melhorado, né? Em alguns contextos ali o atendimento. Tem que entender também de finanças e economia, né? Pensar numa questão, por exemplo, de reembolso de seguros de saúde, análise de custos. Então, não é só assistência ao paciente, tem todo digamos assim, um bastidor, né, forte
que também deve se levar em consideração, legislação, ética, conhecer regulamentações, etc., né? E o sexto item traz o aspecto da qualidade e segurança do paciente. São 10 itens, tá? Que diz que é entender e promover a qualidade dos cuidados de saúde e a segurança do paciente. Então, olha, né, que por mais que a gente tenha falado em vários outros itens, o próprio chat, né, GPT está trazendo esse aspecto da qualidade e segurança do paciente. E aí acompanha inovação e tecnologia, volta a falar sobre relações interpessoais, comunicação, né, como é que a gente lida com alguns pacientes, equipes médicas e as demais partes interessadas, marketing, desenvolvimento de negócios e educação continuada, né? Aliás, eu chamaria atenção para esse último item, que é essencial, que é a humildade em aprender, né? Por mais que a gente domine várias técnicas, que a gente tenha conhecimento de várias citações, tenha feito leitura de diversos artigos, livros e bibliografias, né? Desde as mais conservadoras, das mais tradicionais, as pioneiras, até as mais recentes, com inovações tecnológicas, a gente sempre tem que manter a mente aberta para o processo de aprendizado. Aliás, é uma das grandes e primeiras e principais lições do processo de investigação aeronáutica, né, manter a mente aberta. Quanto mais a gente se tornar um lifelong learning, né, o aprendizado ali, o eterno aprendiz, o aprendizado ao longo da vida, melhor vai ser. Doutora Alexandre, quer fazer algum comentário relacionado a esses pontos? Eu só deixo aqui, se você pegar os currículos de MBA hoje em dia, não sei, quando eu fiz já faz tempo, mas a maioria desses itens eles vão aparecer de alguma maneira, tá? A questão é como que isso vai na prática, no dia a dia dos executivos. E a gente percebe que os executivos, pelo menos os contatos que a gente tem, eles são muito pouco versados nisso tudo, né? Muitas vezes os CEOs, os diretores, e aí são muitas vezes médicos que vão muito bem nas suas áreas técnicas e acabam progredindo dentro da instituição, chegando a um cargo de liderança, sem um olhar mais estruturados, sem até, muitas vezes, uma condição de capacitação para esse tipo de liderança. Então, na nossa área da saúde, inclusive essa questão dos gestores, né, da alta direção, precisa ser repensada. Nós não podemos continuar tendo hospitais que são passados de pai para filho e apenas no bom senso, apenas na manha, no jeito de fazer, no que a gente sempre fez, né. Então, todos esses itens, eles precisam aparecer, eles já estão, de alguma maneira, disponíveis na academia, né. A questão é que as pessoas têm ainda muita resistência em se profissionalizar. Os nossos gestores acham que saúde ainda é bom senso somente, né, não só tem um arcabouço técnico por trás, e o CRM vem para nos ajudar nesse sentido, não o conselho regional, o CRM que a Daniela estava apresentando. E agora, doutor Alexandre mencionando isso me fez lembrar de uma fala que eu ouvia insistentemente durante os treinamentos que eu ministrava, que era assim: perdemos um ótimo técnico e ganhamos um péssimo líder, né? Então, tecnicamente, aquela pessoa era preparada, era aquele, digamos assim, líder informal, que quando entrava um funcionário novo ou um procedimento novo era adotado, era ele que treinava, que orientava, era ele que entendia de todos os detalhes, sabia todas as partes dos manuais, né? Enfim. Mas, na prática, na hora que essas pessoas eram promovidas a líderes, em função do conhecimento técnico e muitas vezes atrelado ao tempo de casa, não tinham habilidade gerencial. O quanto que essas pessoas, então, acabam que, digamos assim, sendo expostas ao mesmo tempo, né, são expostas, e entregando um resultado que não é o que se esperava. Então, existe um preparo também, né, deve-se existir um preparo, melhor dizendo, desses profissionais que estão se tornando líderes, né, porque, de certo, vai existir uma cobrança para entregar resultados, para ter eficiência do negócio, para fazer gestão de custos, mas ainda tem que ter, né, preservar a tal humanização aí do atendimento, a tal gestão humanizada que a gente sempre ouve falar. E avançando aqui mais um pouquinho e destacando essa parte da qualidade e segurança do paciente, não vou falar que está em moda, né, porque, da minha concepção, sempre se falou, talvez não de uma forma tão acentuada,
mas muito se tem ouvido falar na famosa experiência do usuário, né, ou experiência do consumidor, ali pelas iniciais, né, de User Experience e Customer Experience, e aí a gente vai falar, então, da paciência, do paciente, né, da experiência do paciente. E dentro dessa configuração, o que norteia essa experiência do paciente, né? Como é que a gente pode até fazer uma pequena analogia com o aspecto do voo, trazendo aí de novo um bench com o segmento aeronáutico, né? Então, toda vez que a gente fala em experiência do paciente, basicamente a definição é analisar para todas as partes, todas as interações que são moldadas dentro de uma cultura, né, de um ambiente organizacional, que vai influenciar na percepção daquele usuário, daquele sistema, no caso o paciente, durante todo o processo do cuidado dele, né? Desde o início da entrada no hospital, da marcação da consulta ou do atendimento de uma emergência, e assim por diante, né? Então, o que nós temos aqui também? Uma imagem que a gente observa, por um lado, um comportamento do sistema de saúde e o comportamento da equipe de saúde. Então, eu tenho sistemas que são ligados, né, a serviços, a desfechos, a rapidez, a custos, a segurança, mas eu tenho uma questão de um olhar humanizado, né? O cuidado centrado no indivíduo, que é a empatia, é a comunicação, é a cortesia, é o respeito, né? Então, do lado, como usuário do sistema, né? Você passar em um pronto-socorro, de repente, que você está sentindo algo que não está te deixando confortável, uma dor, alguma preocupação acentuada, e o médico nem sequer olhar, né, nos seus olhos, fornecer ali um espaço de fala, né? Ouvir o que você tem a dizer, você verbalizar quais são os seus sintomas, né? E fazer o seu atendimento, obviamente, seguindo ali os protocolos e a parte técnica dele, muito provavelmente, se isso não for feito, a gente vai ter uma experiência negativa, né? Muito a gente ouve falar, eu não gostei daquele médico, não passo de novo com ele, porque ele nem deu chance para eu falar, já foi logo passando um remédio para mim, né? Então, assim, como é que esse comportamento dessa equipe de saúde, e aí quando a gente diz a equipe é uma equipe como um todo, não é só o médico em si quem fez o atendimento final, por exemplo, é desde o início desse processo, é levado em consideração na hora de fazer uma medição dessa experiência, né? E aqui eu trouxe só uma adaptação da experiência do passageiro à experiência do paciente, onde nós temos aqui as fases, digamos assim, de um voo, não o voo em si, né, durante mesmo a parte de operação, digamos assim, da máquina, da aeronave, mas pensando por um lado do passageiro, onde ele vai escolher qual o voo que ele quer, então quais são os horários, quais são as conexões, quais são os valores, né, a parte ali de acessar, de repente, por um aplicativo, se é intuitivo ou não, etc, etc. Daí, escolhido o voo, ele vai se dirigir ao aeroporto, vai fazer o check-in, vai fazer o check-in online. Então, que ferramentas, né, que tecnologias foram prestadas nesse momento, né, disponibilizadas para que ele pudesse fazer o seu check-in. Dentro do aeroporto já, como foi o atendimento, a questão de despachar bagagem ou não, enfim. O embarque, como ele foi conduzido, com atraso, sem atraso, né, com cortesia, sem cortesia, de que maneira que ele foi, digamos assim, que ele consolidou esse processo até ele sentar a aeronave e o voo decolar. E aí configura-se ali o voo, que é o penúltimo item, a experiência do voo, né, serviço de bordo, se teve ou não teve turbulência, se teve entretenimento a bordo, como é que foi a qualidade do atendimento dos comissários, se tinha lugar para colocar bagagem ou não. Então, são vários itens que são levados em consideração. Até o desembarque, né, o pouso, o desembarque, e esse passageiro vai para a casa dele, ou vai para o trabalho, enfim, para onde quer que o destino dele seja. Por um outro lado, a gente traz também aqui uma comparação, digamos assim, de etapas de uma experiência do paciente, a marcação de consulta. Então, eu vou marcar pelo aplicativo e eu tenho que ligar, eu não consigo encontrar horário, qual é a dificuldade? Não tem naquela região que eu moro, eu tenho que me dirigir a outro local. Isso se pensando em uma consulta de rotina, né? Não num processo de emergência de repente. Recepção, então cheguei na recepção, e aqui a gente pode até considerar, né, um processo de um pronto-socorro, como eu fui atendido, demora, né, cordialidade ali da pessoa que estava fazendo o meu atendimento nesse momento, como foi a triagem, né, como é que aquele profissional da área de enfermagem me recebeu, que orientações ele me passou, como foi o atendimento no consultório, se daí eu saí com a minha receita ou se eu precisei de uma enfermaria, como foi conduzido o atendimento nessa enfermaria até a consolidação da alta. E aí, alguns marcadores positivos e negativos são colocados aqui para meio que a gente brincar e
e preencher aí essas casinhas, né? Então, se esse passageiro ou se esse paciente, em uma dessas etapas, seja no voo ou em um serviço da área de saúde, se sentiu maravilhado, maravilhada, né? Feliz, seguro, confortável, né? etc., que são itens, indicadores positivos ou negativos. Irritado, preocupado, angustiado, com medo. Então, assim, como que isso é atribuído? Né? E de que maneira que a gente consegue perceber que isso deve ser ouvido? Quais são as ferramentas que existem à disposição para a gente medir e fazer um bom trabalho de captura? E aí, só abrindo um parênteses, todo ano, dentro do aspecto, né, do Dia Mundial da Segurança do Paciente, existem as temáticas, né? E esse ano o engajamento, aí o tema da campanha global é o engajamento de pacientes pela segurança do paciente, ou seja, dar voz ao paciente. E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, né, a gente percebe que para que essa cultura seja fortalecida, né, a cultura da segurança do paciente seja fortalecida por meio da experiência desse paciente, algumas fases e algumas ações são interessantes de serem implementadas, né, necessárias de não só estarem escritas, detalhadas e sair de um nível de conscientização gerencial, mas que haja um cascateamento, digamos assim, para o nível tático, para o nível operacional, incluindo o paciente. Então, o preparar estaria relacionado a disseminar os conceitos, treinar, sensibilizar, engajar. O próprio treinamento ele cria uma conexão com essa ação, né? E isso deve ser periódico, não é fazer uma vez na vida e esquecer. E também não vale repetir esse treinamento 2, 3, 4, 5 vezes. Aquele profissional que vai participar de um treinamento voltado a esse aspecto de cultura de segurança do paciente, experiência do paciente, vai dizer, nossa, mas outra vez, né, nada atualizou, de novo esse vídeo, de novo esse indicador, de novo essa dinâmica. Então, assim, existe uma necessidade de atualização constante. O capturar, que tipo de ferramentas eu vou utilizar, que tipo de oportunidades eu vou criar para que eu tenha em mãos esses dados. Então, espaços de fala, dar voz, seria interessante a gente pensar em ações como essas, e não só, né, nesse tema agora global em 2023, por exemplo, ligado ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, né, mas sempre existem conselhos, né, onde o paciente ele é convidado, ele entra como um voluntário também para fazer parte desse espaço e assim contribuir com melhorias nesse aspecto. E o terceiro item que está aqui é o entender, compreender a experiência do paciente, isso em todas as etapas. Né? E aí, às vezes, a gente pensa assim, poxa, mas aquele paciente foi atendido pelo melhor médico do plantão e ainda assim ele saiu insatisfeito. Qual foi aquela etapa que não foi desenhada, que não foi implementada, que não foi ajustada de acordo com a necessidade daquele paciente? Ou o contrário, né? Ele tem todas as etapas muito bem, conseguiu ser atendido rapidamente na recepção, passou rapidamente pela triagem, mas na hora que teve o atendimento médico não ficou satisfeito. Ou com o procedimento de enfermagem não ficou satisfeito. Então, se algum ponto desse é falho, a experiência desse paciente não vai ser, né, uma das melhores. O melhorar, e aí pensar que quando falamos em melhoria, a gente está falando em melhoria contínua, um modelo de melhoria contínua. Então, a experiência desse paciente é melhorada a partir do momento que a gente consegue implementar ferramentas que proporcionam essa continuidade. E, por último, mas não menos importante, medir. Né? Aquilo que eu não meço, eu não consigo fazer gestão. Então, medir e melhorar através, né, utilizando, fazendo uso aí de ferramentas integradas. Então, não adianta eu só fazer uma implementação em uma sub-área ou em uma unidade de negócios X, mas não integrar com outras áreas corporativas que também demandam esforços nesse sentido de melhorar todo o processo daquela qualidade, daquele atendimento, da segurança do paciente. Aí eu vou abrir espaço para o doutor Alexandre falar mais um pouquinho. Então, esse é um paralelo, que a primeira vez que a gente conversou, eu falei, então, Daniela, deixa eu explicar como é que funciona no mundo real. É como se assim, você imagina que o comandante chega, ele escolhe quais passageiros vão entrar no voo, ele escolhe para onde o voo vai e escolhe a hora que ele vai resolver decolar. É mais ou menos isso
que acontece no sistema de saúde, tá? Então, é muito diferente essas jornadas nesse sentido, porque nós ainda estamos numa fase que o paciente, ele escolhe muito pouco, ele tem muito pouca alternativa. O transporte que veio trazer esse paciente só vai vir daqui 2 dias, 3 dias, então ele vai ficar internado mais 2 dias, porque eu não tenho, mesmo que eu dê alta, ele não tem para onde ir. Isso é o mundo real, tá? Ou está faltando insumo, ou de repente o médico que faz aquele procedimento só vem na terça-feira, hoje não tem, ou simplesmente a gente não sabe nem exatamente o que é que vai acontecer com aquele paciente, porque nós não temos plano terapêutico, né, não foi desenhado o que vai ser feito com aquele paciente, não tem rota, não tem mapa, não tem horário de saída, destino, não tem nada. Então é isso que eu estava falando, o comandante vai chegar, ele vai olhar ali no aeroporto e falar: Você pode entrar, esse voo está indo para Florianópolis, quem quiser vir, vem, quem não quiser também pode sair, não faz diferença nenhuma para mim, eu estou ganhando a mesma coisa, não importa se tem 5 pessoas, 80 ou 180 dentro do voo, e nós vamos para Florianópolis, vocês gostem ou não gostem, é assim que vai funcionar. É isso que acontece, é nesse nível que nós estamos de diferença, né, do ponto de vista de participação, engajamento, dar voz, espaço de fala, como você usa, para a relação ao paciente. Os pacientes, eles conhecem muitíssimo pouco do jeito que funcionam os hospitais, do jeito que funciona o serviço de saúde. A gente, serviço de saúde, também não gosta de falar, a gente não quer que os pacientes saibam, né, que deverá ter acesso a prontuário, conversar sobre, direitos e deveres dos pacientes, ter plano terapêutico, são todas coisas que arrepiam a maioria dos, das pessoas, né, que vivem o dia a dia do serviço de saúde. Fala hospital, mas você pode expandir para gabinete odontológico, enfim, para qualquer serviço de saúde, a ideia do paciente é essa mesmo, o próprio nome fala, ele é um paciente, ele é um insumo. Ele fica quietinho, aceita tudo que precisa ser feito e vai embora com o melhor que a gente conseguiu entregar. E a gente não vai medir se isso foi bom ou ruim, né, quer dizer, o melhor que a gente fez, não o melhor que ele poderia ter ou que ele precisaria ter, ok? Então esse é bastante diferente essa leitura, e aí nós temos muito, muito que aprender, né. Claro que também o espaço para o passageiro se manifestar ali, ele é pequeno. O que eu quero dizer é o seguinte, tanto faz se entrou o Alexandre, se entrou o Daniel, o Paulo, o Joaquim, ele é um passageiro, pronto. O máximo que vai acontecer é a questão do lugar onde ele está sentado, distribuir ali para equilibrar o peso da aeronave. A gente é carga no meio do caminho, né, então não tem muito, eu não gostei da pipoca de 8 gramas que a TAM está servindo. Eu quero, uma coisa um pouquinho melhor que pipoquinha, 8 gramas de pipoca. Isso mesmo, gente. O atual serviço de bordo da TAM é água com uma pacotinho com 8 gramas de pipoca. Velho, você quer isso, você vai para outro lugar, paga outra, paga o premium e ganha uma barrinha de cereal. É isso que a gente tem para hoje. Então, não tem também todo esse espaço, né, de para o passageiro se manifestar, para ele dizer como ele quer, para isso ser, para tal da equidade aparecer. Então, as diversidades, o cara é gordo, o cara é magro, o cara é alto, até que adapta um pouquinho. Mas a religião, a opção sexual, a questão, sei lá eu, de visão de mundo do passageiro, ninguém pergunta, ninguém leva em consideração, afinal de contas é somente um voo. Velho, você vai pegar, vai sair de Congonhas e vai para Santos Dumont, não importa lá muita coisa do que você pensa, sente e quer da vida, né, é só ficar quietinho, seguir os procedimentos de segurança que você vai, chegar lá no seu destino, espera-se. Então, também aí tem uma coisa que talvez a área de saúde possa contribuir. A gente já começou a entender um pouquinho melhor esse lance de diversidade, de equidade, de que as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, que não é somente ir lá e tirar a vesícula, porque a vesícula de um paciente que tem comorbidades, que é testemunha de Jeová, que está com medo, que, sei lá, que outras características tem, que faz com que aquela colicistese seja um pouco diferente das outras, sei lá, 30 colecisté do mês que o médico fez. Entendem um pouquinho o que eu estou querendo dizer? Então também tem um espaço aí
para algum aprendizado nesse sentido de entender um pouco melhor o que seria equidade, na prestação de serviço aéreo. Não é igualdade, né, mas equidade. Então, acho que fica uma provocação para os colegas que trabalham, nessa área. Bacana. Bom ouvir, né? Porque às vezes a gente tem alguns modelos meio que engessados e se flexibiliza até onde é possível, e o que não é possível também a gente tem que entender, né? E trabalhar em função daquele sistema, enfim, daquele procedimento. Essas percepções, né, elas vão acontecendo de uma maneira corporativa, né? Onde cada um, de repente, tem uma visão do seu campo de atuação. Aí, se a gente vai abrindo um espaço e pensando lá na frente, como é que a gente pode melhorar essa segurança, essa experiência, né? Essa parte de fazer esse bench, de compartilhar, realmente é essencial. E aí, aproveitando um pouquinho sobre o aspecto do núcleo de segurança do paciente, né, onde existem ali as ações, as integrações, e também levando-se em consideração um sistema de gerenciamento de segurança, da segurança operacional, que é muito trabalhado, enfim, desenhado aí no mundo aeronáutico, né, ou SMS, Safety Management System, ou SGSO, como está aqui, ele tem aí 4 pilares, né, que seriam políticas e objetivos da segurança operacional, onde se é desenhada a parte estratégia, né, estratégica, como que esses processos, essas políticas vão ser estabelecidos e difundidos dentro de um ambiente corporativo. O gerenciamento do risco à segurança operacional, como são feitos ali os procedimentos, enfim, né, a garantia da segurança operacional, como é que essas auditorias, né, que tipo de outputs elas nos fornecem, como é que a gente trabalha com esses números todos, com esses indicadores e consegue efetivamente colocar em prática tudo isso. E aí o quarto pilar que está destacado, que é a promoção da segurança operacional, é onde entra, né, o CRM. Então, o CRM, se a gente for analisar o treinamento, né, de CRM, não o CRM, Conselho Regional de Medicina, se nós formos analisar onde ele entraria dentro desses 4 pilares de um sistema de gerenciamento da segurança operacional, essa capacitação, né, que é o que eu trouxe aqui para a gente entender qual é a finalidade, como é a funcionalidade dela, ela entra nesse quarto pilar. E aí, traçando um paralelo com o aspecto da cultura de segurança, né, a gente pode criar, digamos assim, algumas conexões com o núcleo de segurança do paciente. E aí eu vou deixar aqui um pouquinho mais aberto, doutor Alexandre, né, para que você diga e comente a questão das metas internacionais de segurança do paciente. Então, assim, quem tiver interesse, né, e estiver assistindo essa palestra que não for da área da saúde, quem é da área da saúde conhece muito bem, de trás para frente, de frente para trás, mas são soluções que têm como objetivo promover melhorias específicas em áreas problemáticas na assistência. Então, em linhas gerais, né, o objetivo principal é evitar danos ao paciente e, desta forma, reduzir as consequências negativas de um atendimento realizado de forma insegura. Então, a gente vai passar por aqui por cada uma dessas 6 metas e tentar fazer uma conexão sobre alguns exemplos que acontecem na área da saúde e na área aeronáutica, né? Então, o bench que a gente está construindo aqui sobre fatores humanos é trazer realmente, né, enaltecer a importância dessa ciência de fatores humanos, a questão de como que alguns modelos que são implementados tanto na área da saúde quanto na aeronáutica, eles em alguns momentos podem se conversar, né, algumas ferramentas e algumas metodologias, e aí eu gosto sempre de abrir um grande parênteses, né, importante destacar, preservando, obviamente, as especificidades de cada área, né, de cada modelo de atuação, mas como é que a gente consegue criar algumas conexões. Então, a primeira meta é a identificação correta do paciente. Normalmente, um exemplo bem simples é ir até um laboratório, fazer um exame, né, ou um processo de internação, ou uma consulta médica, e aí a pessoa que faz o atendimento, no exemplo que está aqui, né, de um laboratório, o enfermeiro ou a enfermeira vai assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa a qual se destina, né, através de um procedimento de identificação do paciente, como está ilustrando ali a famosa pulseirinha de identificação. E aí eu trago aqui uma outra associação com o aspecto da aviação, né? Então, dentro desse contexto de identificações de pessoas, a gente pode trazer que durante, aliás, antes de se iniciar o voo,
o comandante, que é o responsável ali por aquela tripulação, vai executar um briefing e vai fazer uma identificação através de uma escala, né, da definição de quais são aqueles membros da tripulação que vão voar, né, que vão naquele trecho, naquele horário, naquele voo, sobre também as suas respectivas funções. Então, de repente, em uma emergência, qual é o comissário que vai estar na porta X, na porta B, né? Quem vai ficar encarregado por fazer a comunicação com a cabine. Então, quando se tem a oportunidade de fazer um briefing, essas identificações dos membros da tripulação e as suas respectivas funções, elas são definidas naquele momento, criando, então, uma mentalidade coletiva de quem é responsável por quê dentro de uma aeronave. Isso traz uma prática também de segurança, onde a gente não tem sobreposições de papéis, né, e aí não tem a possibilidade, por exemplo, de duas pessoas fazerem a mesma coisa, ou pior, ninguém fazer nada. Eu não sei se o doutor Alexandre quer ir fazendo um ping-pong aqui, a gente vai conversando. A ideia desse bate-papo é justamente pegar metas de segurança e trazer o outro lado da moeda, né? Como é que a indústria aeronáutica vê esse tipo de coisa. Então, claro, meta um todo mundo conhece, né? Identificação segura. Existem vários modelos, vários jeitos de fazer, pulseira é só um deles, vários, ah, vamos dizer assim, situações onde você usa a meta um. E aqui um exemplo do que seria o equivalente à meta um, olhar aí para essa questão das escalas, identificação, dentro da prática da indústria aeronáutica. Vamos para o próximo? E comunicação segura, acho que é uma parte que a gente tem muita, dificuldade na área da saúde, nossa comunicação como um todo é muito precária, seja ela, pelo prontuário, diretamente com o paciente, entre as equipes, né. Mas claro, essa é uma meta de segurança, a gente tenta sempre fazer o melhor possível e envolver o paciente no cuidado, conhecendo o plano terapêutico, participando da auditoria clínica, enfim, trabalhando ali junto da equipe para melhor conhecimento do que vai acontecer, do que se espera, né, que aconteça com ele durante esse tratamento. Contigo, Dani. E aí, né, trazendo ali um exemplo para a parte da tripulação, né, de um voo, digamos assim, né, e entenda-se aí a tripulação, tanto pilotos quanto comissários, fazer o uso correto das ferramentas de comunicação, que seria briefing, debriefing, checklists, pits de segurança, né, praticarem a assertividade, contextos de assertividade, conteúdo, né, e, enfim, exemplos e práticas exaustivamente treinado e passado para essas tripulações. Então, nada mais é do que uma comunicação integrada entre os profissionais que estarão executando determinada atividade. Nessa parte, sem dúvida, a diferença é bem espetacular. Você não vai Uhum. um único voo em que o pessoal não pegue lá aquela tranqueirada toda, demonstre e diga que vai cair máscara, não sei o quê. Eu não sei se algum deles já viu alguma máscara cair, se é verdade que cai máscara, se é verdade que tem máscara, mas eles falam com tanta convicção que a gente acaba acreditando que vão cair máscaras se tiver descompressão e você usa primeiro em você, depois no outro. A gente acaba até aprendendo, né, Sim, porque realmente a repetição é exaustiva, não existe outro termo que não esse, é 100% de todos os voos que acontece tem esse ritual e essa questão da comunicação se torna cada vez mais robusta. Ainda temos bastante dificuldade em ter algum, não precisa ser todos, um único processo na saúde que tenha esse nível, de informação, de transmissão, de comunicação. Quem dera uma passagem de plantão fosse sim. tão, robusta como, a preparação para uma decolagem, por exemplo, né. Uhum. Quando, onde, em que situação? Não existe, ok? É, a Vamos para o comunicação próximo. é um grande, é verdade, a comunicação é um grande desafio em várias empresas, né, em vários segmentos. E quando a gente olha tanto para a aviação quanto para a saúde, os profissionais que trabalham de repente em um turno naquele voo, não necessariamente vão trabalhar no próximo turno, no próximo voo, né, dada a configuração de escala. Então, você trabalhar todos os dias com as mesmas pessoas, de repente no escritório, já tem problemas de comunicação. Imagine com pessoas que muito provavelmente você vai ver uma vez, duas, três, não sei, né, na vida. Então, são os desafios, né? Meta 3, né, segurança da cadeia de medicamentosa. Então, para nós, na área da saúde, muito claramente, isso tem a ver com o uso, né, o uso do medicamento, medicamentos seguros, medicamentos de alto risco, a segregação,
a dupla checagem, enfim, as várias ferramentas que se tem para garantir a segurança no uso de medicamentos. E aí também acho que vale, né, dizer que o paciente também, de uma certa forma, né, como usuário, tem que estar atento, né? De repente ele tem alergia a algum medicamento e aí, sei lá, deu problema no sistema, ou ele não informou que tinha, e na hora que vai receber a medicação é verbalizado, olha, você vai receber X, Y, Z, por exemplo, né? Então, assim, o quanto que essa conferência, se for estendida, né, e verbalizada para esse paciente, ele também tem que ter esse nível de consciência, né? E ser mais um elo ali que vai brecar que os furinhos do James Reason, né, leve a uma consequência pior. Mais um exemplo aqui agora aeronáutico, né, isso focado para os comissários, por exemplo, a conferência de um kit de primeiros socorros, oxigênio e demais equipamentos necessários a um pronto atendimento. Então, bom, como é que eu vou fazer a garantia daquela segurança dentro de um aspecto, de repente, de um paciente que teve passou mal no voo, por X, qual que seja, né, o motivo. Então, essa conferência também tem que ser feita, inclusive na ausência de algum item, né, essa aeronave fica impossibilitada de decolar. A meta 4. Meta 4, cirurgia segura, então, né, aquela questão da toda a mobilização da OMS, né, no sentido de garantir a cirurgia segura. Aqui no Brasil também, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, você ter aqueles tempos, né, aquela pausa, famoso time out, né, então, antes da gente sair bisturizando o paciente, antes disso a gente já fez, antes da indução anestésica, com a participação do paciente, uma série de conferências. Antes de fazer a indução, dá um tempinho de fazer a incisão, né, e começar para valer, vamos dar uma pausa para fazer a última checagem e depois a conferência final para ver se não sobrou nada dentro do paciente, não ficou agulha, não ficou, instrumental, compressa, etc e tal. Então, fases bem estabelecidas dentro de um processo relativamente, desculpe o termo, fabril, né, que é fazer ali a cirurgia, uma prática, que sim cabe treinamento, que sim cabe simulação, existem várias, situações de simulação, e você tem aí os momentos, bastante, claros das checagens, das conferências, e que pelo menos um deles com a participação do próprio paciente, né. Uhum. Já do ponto de vista aeronáutico, né, a gente poderia trazer como exemplo a preparação da cabine por parte dos pilotos, fazendo uma realização, então, no caso de um checklist antes da decolagem. Então, alguns itens são considerados no-go, né, que significa que a aeronave não deve voar sem eles, obviamente visando o objetivo do voo seguro, né, decolar do ponto A para o ponto B com segurança. Então, enfim, decolar com algum problema técnico na aeronave, a aeronave pode até decolar, mas pode ter problema no pouso. Então, essa lista de verificação é feita antes da decolagem, justamente para evitar que situações possam acontecer já durante uma fase de cruzeiro ou de pouso, e se forem identificadas previamente, né, se evita, no caso, interrompe aí a decolagem. A meta 5. Meta 5, a redução infecções, né, então é um pouquinho de diferença entre o que se fala na internacional no Brasil. O Brasil é muito mais focado na questão de higiene de mãos, a internacional, redução de infecção, um pouco mais amplo, tem a ver com profilaxia, com controle de antibióticos, mas enfim, nós temos aí a ideia, né, de você ter, hã, a adoção de um procedimento, que é a higiene de mãos, que é conhecido, né, que as pessoas sabem recitar, inclusive, os 5 momentos, sabem demonstrar muitas vezes, né, a técnica correta, mas que ele é pouco adotado na prática, né. A prática mostra que essa atividade ela acaba sendo, deixada para trás. Será que a aeronáutica pode nos ajudar nesse sentido? É interessante, né, a gente pensar, porque assim, existem algumas questões que estão latentes ali na organização do trabalho, né, na organização do trabalho em si mesmo, e também tem o aspecto da contribuição individual, né? Então, até nesse caso que foi colocado, de repente, a pessoa está com um déficit ali de atenção reduzido em função de estar trabalhando sobrecarregado, né? Tem uma dupla jornada, está com um alto número de atendimentos, e aí, eu sei que tem que fazer, mas não faço, ou se faço, talvez não faça de uma forma adequada e correta. Enfim, talvez não justifique, mas explique. E aí sempre
questão de os porquês, né? Aqui um outro exemplo seria a equipe de limpeza, né? Então a gente procurou trazer exemplos relacionados ao piloto, comissário e outras áreas também, ou manutenção, se fosse, mas aqui a equipe de limpeza da aeronave assegurar a correta higienização, né, daquele avião, prevenindo a disseminação de bactérias, vírus que possam ser transmitidos aos usuários. Aí uma questão de risco biológico, né, protocolos e procedimentos de Anvisa, certificações, né, enfim, fiscalizações que também entrariam nesse quesito, né? É outra coisa que a gente foi obrigado a aceitar. Não sei se aquele tal filtro EPA funciona daquele jeito e Hum, troca tudo, 95% segura dos bichos, coisa e tal. Eles falam, a gente acredita, né? Principalmente na época da pandemia, eu tive que e, voar com pandemia, com máscara de 95, com coisa e tal, os dedinhos cruzados, porque está todo mundo do teu lado, tossindo, espirrando. Mas eles nossa, dizem que os filtros, que a máquina resolve e que está tudo bem. Bom, tomara. Mas, tomara. sem dúvida, está aí a questão do controle biológico também presente, na indústria da aviação civil. Vamos para a última? A última, né? Vamos lá. Isso, meta 6, que na verdade a meta internacional ela fala a respeito da questão da queda. A lesão por pressão, vocês sabem, é um apêndice da meta nacional, tá? Então, no Brasil, nós temos 7 metas internacionais ou nacionais, nacionalizadas, porque a meta 6 está desdobrada em duas categorias, né? Lesão por pressão e quedas. Então, de novo, a ideia de você ter ali um olhar para esse paciente, manter um ambiente seguro, não deixar as pessoas caírem, não deixar as pessoas em imobilidade, né? Ter ali os fatores de risco para o surgimento da lesão por pressão. Então, um olhar em cima do ambiente, das características, do jeito que está acontecendo a assistência, que também acontece no ambiente da aviação. Uhum. E aqui, no caso, então, o exemplo é voltado para uma configuração da equipe de solo, né, e em garantir que os equipamentos de suporte ao embarque e desembarque de passageiros estejam disponíveis no local e no momento correto. De repente, a escada não foi colocada no local correto, no momento correto, e aí por quê? Ah, estava com um efetivo reduzido, a escada estava na área remota, e aí se pensou que a escada foi colocada, o comissário abriu a porta e a escada não estava, já aconteceu, né? Enfim, e aí o comissário tem uma queda, né, lá da aeronave, obviamente, ocorrendo aí lesões em função dessa queda. Então, é algo interdisciplinar, multiprofissional, né, que traz um engajamento e uma consciência coletiva. Então, mais um exemplo que a gente trouxe aqui para fechar, né, esse bate-papo com relação aí às metas, né, doutora Alexandre? É isso aí. Tá, só para a gente brincar um pouco aí dessas similaridades, dos parentescos entre as ações, e ver que, ok, nós temos diferenças, mas também temos muitas similaridades entre as práticas, tá? Isso vai ser explorado, já vou dar um spoiler aqui, ao longo do ano de 2024, nós vamos estar promovendo vários encontros que têm justamente essa ideia, né? Então, como trazer esse elevado nível de segurança que a indústria da aviação tem para dentro das ações dos hospitais, das ações em saúde, e como, por exemplo, trazer essa compatibilização das metas internacionais com aquilo que eles já praticam e fazem muito bem. Vamos, sei lá quantos voos acontecem, quantas vezes a gente ouviu falar de cair gente do avião. É muito pouco, né? E hoje, Uhum. agora, nesse instante, lá no seu hospital, tem gente caindo da cama, né? Muito É, provavelmente, a chance de eu estar certo é enorme, se você pensar uhum. bem e lembrar um pouquinho do que é a queda, né, simplesmente a mudança abrupta de nível, de aceleração ali, então pode ser queda sentado, deu um escorregão, se encostou na parede, tudo isso já é queda. Será que a gente sabe quantas estão acontecendo? Qual é o grau de informação que a gente tem do que acontece nesse instante, 8h30 da noite, né? Lá no nosso, quase 9 horas, lá no nosso hospital e nos seus 100, 200, 300 leitos, né? Então, sem dúvida, temos muito a aprender com, Uhum. com com a com essa indústria e com o seu desenvolvimento. Pois A não. gente já está finalizando, né? Só fortalecendo aqui o aspecto da importância de se desenvolver, então, o fator humano, porque empresas que visam melhorar suas qualidades de operações, enfim, e fortalecer a cultura de segurança, além, obviamente, da eficiência dos resultados,
estão buscando cada vez mais se desenvolver, né, criarem estratégias para desenvolver aí os aspectos de fatores humanos. Aqui, essa gravação, né, aliás, esse conteúdo vai estar disponível na gravação, como o doutor Alexandre bem mencionou, é só uma contribuição de um artigo que eu escrevi sobre o Dia Mundial da Segurança do Paciente, contando com aprendizados aeronáuticos, que é um conteúdo que traz mais, né, uma narrativa voltando a esse aspecto, principalmente no pós-pandemia ou no auge também da pandemia, com a questão do cuidado centrado no próprio profissional, né, da área da saúde. Vamos lá, nossos contatos, né, doutor Alexandre, a gente está disponibilizando aqui. Quem tiver interesse em nos procurar, saber mais sobre ações, enfim, desenvolvimentos que nós fazemos pela Papai Azul e pela Verac, a gente tem aqui à disposição, né, o QR Code das nossas páginas e os nossos e-mails aí de contato. Queria deixar algum recadinho, doutor Alexandre? Bom, Um momento. então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos. Acho que você puder interromper, porque aí eu já vou Uhum. falar algumas coisinhas. Os Vamos agradecimentos, lá, então. Obrigado, vou né? interromper aqui. Então, eu vou interromper a gravação nesse momento, ok? Onde é que nós... Record. Não. Quem tem que fazer isso é você, porque você é a host.